Olá, o canal Outro Livro conversa hoje com o Edson Cruz. A gente vai conversar sobre o mais recente lançamento poético do Edson, o livro Negrura. Aqui. Essa capa da editora Cotter. Eu vou deixar na descrição do vídeo, né, a mini bio do Edson e também o link para você adquirir o Negrura. E peço que você curta esse vídeo, compartilhe, assine o nosso canal. Esse projeto está só crescendo agora. O Negrura é um livro de 27 poemas, né? E, além dos poemas, o livro foi pensado também como um objeto gráfico, visual, sendo permeado por ideogramas provindos de Gana, os adinkras. A imagem da capa é do Alexandre Inácio Alves. O livro também traz a reprodução de uma série de pinturas, chamada série Depressão, traz citações de Fanon, de Luiz Gama, de Oswaldo de Camargo, traz uma orelha do Ronald Augusto, um pós-fácil do Anelito de Oliveira, um texto de contracapa do Nicodemo Sena, e também uma nota explicativa sobre os adinkra. Enfim, um livro muito bonito, gostei muito, Edson, e principalmente um livro que me pareceu muito bem pensado, além de, obviamente, ter poemas com o que o Ronald chama tanto de afetos políticos como estéticos. Seja muito bem-vindo, Edson. Prazer estar contigo aqui, conversar sobre esse livro. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite. Os programas anteriores seus que eu assisti, tem o do Ronald, né? Já está disponível, tem daquela autora portuguesa, de língua portuguesa. Gostei bastante. Então, parabéns pelo trabalho, você e sua companheira, né? Pois a Ana não conseguiu estar presente hoje. Eu queria começar, Edson, pelo projeto do livro, né? Pensar esse livro, se ele foi projetado como uma unidade, se é um livro que traz um agregado de poemas, né? Lá no vídeo do Ronald Augusto, por exemplo, ele disse que nunca conseguiu pensar um livro enquanto unidade, enquanto projeto. Né? Eu li também o seu livro Fibonacci Blues, que traz uma outra ideia ainda, que é um projeto, mas um projeto com fragmentos, né? Com agregados. Isso. Né? Você Isso. fala lá uma novela fractal. Já o Negrura, ele me pareceu, Edson, um livro todo projetado, né? Todo concebido como unidade, ainda que feita de muitas vozes, muitas imagens. Né? Até mais à frente eu vou te perguntar sobre essas várias vozes, as citações, as ilustrações. Mas a primeira pergunta é quanto aos poemas. Né? Eles foram escritos numa mesma temporada. Você podia resgatar um pouquinho da memória da escrita desse livro para a gente? Sim, claro, será um prazer. Esse livro tem a ver com um processo meu, processo pessoal de compreensão da minha própria história, né, da minha própria negritude, de rememoração, inclusive, da minha trajetória mesmo, né, de fatos, e da minha concepção enquanto eu, né, eu criativo, as dificuldades em todo o processo existencial. Tá? Eu sou nordestino, sou de Ilhéus, né, e vim muito cedo para São Paulo, e sempre fomos muito pobres, né? Então isso marca um pouco a minha trajetória e a tentativa que eu cito inclusive recuperando um verso do Oswaldo Camargo, a tentativa de alçar o carro do êxito, né? Então, por isso eu fui estudar, eu fui o primeiro da minha família, talvez, a entrar na universidade, estudei em seminário, etc, etc. Mas sempre permeado com essa percepção, mas também uma negação da minha condição como negro, né?
a condição de ser negro num país que é eminentemente racista e que está muito associado à questão de ser negro também com uma classe, né, a classe social, e pobreza, e a marginalidade em vários aspectos, né? Aí nos últimos 5 anos, talvez, eu tenho feito uma reflexão ancorada, amparada em leituras, né, em reflexões de outros autores, mas que me permitiram esse resgate e perceber a minha própria negritude, a minha própria história dentro disso, né? Aí o livro eu fui concebendo assim, tem alguns poemas que eu retrabalhei, poemas até que, acho que tem uns 2 poemas que saíram em outros livros, mas que eu reconfigurei porque tinha essa pegada que eu queria trazer para esse livro. Então, esse livro teve algo pensado mesmo enquanto projeto, né? De os poemas, a concepção do livro tinha que refletir esse embate do eu lírico com a sua própria negritude, a percepção da sua própria negritude, né? E como é que ele dialogava e dialoga com essa percepção, tanto lendo a literatura, quanto pensando a questão da própria língua, né? Língua portuguesa. E nesse meio tempo também, por conta do meu curso de letras, eu tomei contato com muitos autores de África, né? Algo que ainda estou no processo de estudar, mergulhar um pouco mais na literatura angolana, moçambicana, conhecer autores que efetivamente eu nunca tinha lido, né? E pensar e ler a, a crítica, né? A fatura crítica desses autores, relacionar os tempos históricos das várias colônias com o Brasil, com o que eu vivenciava no momento. Então, tudo isso está nesse livro, em alguma forma, né? E os poemas foram surgindo, né? Dentro dessa minha perspectiva, né? De realmente falar sobre a minha biografia de homem negro, escritor e poeta, né? Tentando ser fiel à minha biografia. Então, recuperei fatos, né, acontecimentos, observações. Então, eu penso que é um livro que é um start, assim, acho que é um processo que eu ainda estou totalmente imerso nele, que provavelmente vai gerar vários outros desmembramentos, né? Na minha escrita, com certeza, eu tenho a percepção que ela não vai conseguir não deixou de ser influenciada por isso, não vai conseguir ser diferente. É um olhar muito próprio. Parece que nesse livro, embora já tenha uma trajetória aí dentro da poesia, desde 2007 que eu tenho lançado, eu sinto que esse é o meu trabalho mais maduro, mais íntegro, mais inteiro, mais verdadeiro. É onde eu consegui, com toda a minha bagagem de criação poética, de percepção do que seria o fazer poético, a poiesis, toda a bagagem de leitura e de reflexão desses anos todos, né, dialogando com a poesia, com poetas, editando poetas, editando antologias, lendo muito, né, poetas de várias vertentes. É como se fosse o aprendizado do fazer poético dos meus livros anteriores, que nesse livro eu consegui, com essas ferramentas bem conscientes, já introjetadas no meu fazer, dialogar com um tema, uma temática que é própria, que é minha e efetivamente tem uma potência que se observa. Assim, eu também, como
leitor crítico, né, como também escrevo sobre poesia, sobre fazer poético, eu percebo que esse livro talvez o que tenha me deixado mais contente com o resultado até então. Pois é, eu estava olhando aqui, né, o seu percurso, né, e é um percurso de um escritor recente, né, a gente pode dizer, né, Edson, Sim. em termos de publicação, pelo menos, né, e eu acabei, assim, até esquecendo de mencionar que você tem essas outras vertentes, né, lançou recentemente, por exemplo, um livro de ensaios, né, tem publicação na prosa também, na prosa até infanto-juvenil, inclusive, adaptação de um livro indiano, do épico, né, do Mahabharata. Mas nesse livro, isso fica evidente um pouco pelo recurso que você tem, por exemplo, de trazer citações, né, de trazer as suas leituras, assim como, por exemplo, eu li o Fibonacci Blues, né, o teu livro de 2021, né, aquela novela fractal, que também é um livro feito de intertextualidade, né, de referências, que mostra esse leitor muito ávido, né, e muito completo, assim, né, que pelo menos lá assim aponta para todos os lados, né, em termos de leitura. Gostei muito daquele livro também. Nesse aqui, Negrura, especificamente, né, quero falar com quem está nos assistindo, que vai ver esse vídeo só mais tarde, mas a gente está gravando hoje, no dia de finados, Uhum. e o seu livro tem uma presença forte da morte, né, a própria relação com esses ideogramas que você traz, né, os Adintra, só trazer aqui, por exemplo, a imagem, né, essas imagens aqui, nos conduzem a uma ideia de um símbolo fúnebre, né? E o primeiro verso desse livro, Negrura, é Encontrado Morto. Depois a morte aparece em outros poemas, Edson, como o Lima Barreto, Blues, Cruz e Souza, Alvejados, Lusofonia e em outros também. Você podia nos contar um pouco como esses poemas ficaram atravessados pela morte? Pelo menos esses poemas até, digamos, a metade do livro. Depois a gente vai falar da outra metade que tem uma virada, eu diria. E acho importante a gente dizer também que no domingo agora a gente nos livramos do Bolsonaro, né, cujo governo foi, além de fascista, além de racista, também um governo necropolítico. Essa morte dos seus poemas tem relação com a era Temer-Bolsonaro, ou ela ultrapassa essa relação, e aí eu acho que é um pouco a minha interpretação, né, ela ultrapassa essa conjuntura e se relaciona com a morte do corpo negro, né, num espectro histórico mais amplo. Se você puder comentar essa presença da morte nos poemas, pelo menos até ali a página 60 e poucos, né, a presença da morte está muito forte. Acho que sua percepção e leitura é muito interessante, assim. Não, talvez não seja algo que eu tenha feito com consciência, assim, sabe, com a clareza de quem olha depois com distanciamento, como você está fazendo agora, e percebendo que a morte, né, ela é um fio, né, que vai conectando, principalmente os poemas da primeira parte, que são os poemas que dialogam mais com a questão do negro, do racismo estrutural, né, da colonização, e tem muito a ver também com as minhas leituras, minhas reflexões lendo Fanon, né, o Franz Fanon, a questão da violência, né, que o corpo negro, que a subjetividade negra sofreu e continua sofrendo, né? Então, isso acho que é inevitável, né? Embora não tenha sido algo premeditado, é algo inevitável quando se fala dessa temática, né? Que eu abordei nessa primeira parte do livro.
Mas, ao mesmo tempo, eu pensando agora, eu acho que se relaciona também, como continuidade, com os poemas do Pandemônio, que é o meu livro de poemas anterior, que é um livro que foi concebido em plena pandemia, né, em 2020, e onde a gente estava no meio, né, no auge desse governo, que, como você falou, é um governo, um exemplar assim clássico e histórico de que é um governo que instaura a necropolítica, né? Tanto é que no meu livro anterior tem esse diálogo, inclusive um dos poemas chama-se Necropolítica, e, e o título é o Pandemônio, que é o se relaciona com o momento que a gente estava vivenciando, que, como você mencionou, domingo talvez, né, seja um marco da gente fazer essa virada. O pandemônio foi, esses últimos 4 anos foram de pandemônio, de morte em todos os aspectos, né? Então, o Negrura é uma continuidade das minhas reflexões, que começaram desde o primeiro momento que eu senti a morte bem próximo, né? Porque tinha a perspectiva da morte social, da necropolítica, em vários campos, várias nuances, mas quando eu me contaminei com a Covid, a coisa ficou sentindo o corpo da minha família, meu filho, que era doente. Então, a coisa chegou muito próxima, né? Mas eu já estava nesse processo que acho que desembocou no Negrura, dessa reflexão de reescrita, de refazer a minha trajetória, de percepção da minha formação, né? E das dificuldades e coisas, nuances que a gente finge que não percebe, né? Porque tem que continuar em frente, tem que vencer, tem que todo mundo quer ser feliz, né? Todo mundo, mas acho que esses últimos 4 anos foram anos que nos possibilitaram, que me possibilitou, falando de mim, uma reflexão sem medo, olhando as coisas de frente, tentando compreender o que estava acontecendo, tanto fora de mim, historicamente, quanto na minha própria história pessoal. Então, Pandemônio e Negrura se relacionam, né? É uma continuidade, sendo que o Negrura tem essa configuração. No Pandemônio, eu estava sempre falando da morte que estava fora, que estava no social, que a visualização da morte na Amazônia, a morte nas periferias, os indígenas sendo mortos, tem a morte no poder, e o Negrura é como essa morte havia já estava instaurada na minha própria história, né? No meu próprio desenvolvimento enquanto eu subjetivo, porque o que a gente vivenciou e ainda está vivenciando é reflexo do Brasil, né? Um reflexo, a culminação de todo o nosso processo histórico, né? Por mais que a gente não queira admitir isso, não. O Brasil só foi possível chegarmos a Bolsonaro, ter uma, um demônio, entre aspas, como esse no poder, porque nós temos essa história no próprio Brasil, né? Essa origem escravocrata, essa enorme disparidade social desde sempre, né? Está na própria essência da história brasileira, né? Então, Negrura e Pandemônio dialogam com tudo isso, sendo que o Negrura é a minha visão pessoal, né? O meu sofrimento pessoal, histórico, familiar. Você tem à mão aí
Pandemônio? Para ler esse poema? Tenho sim. A capa já é sensacional, eu acho. Uhum, uhum. Que é A capa nos conduz um pouco às imagens de pinturas que a gente tem aqui na primeira metade do Negrura também, né? Esse mesmo é do mesmo artista. padrão plástico, né? Ah, Isso. É exatamente. do mesmo Imaginei. artista, do André Albuquerque Uhum. Campos, que é um artista e tanto, né? É visceral, é visceral. Às vezes, de repente, você pode ler aí esse poema que você mencionou, o Necropolítica, Sim. Acho que eu posso, para sintetizar bem ou outro que você quiser, queira. Pandemônio, acho que dá para eu ler o poema que dá título ao livro, Pandemônio, e o Necropolítica. Uhum, excelente. Acho que sintetiza bem. Deixa eu só achar aqui. Então, vamos pelo Pandemônio primeiro. Pandemônio. As garras da noite infiltraram-se sorrateiras na hesitante luminosidade dos dias. A lição que nos ensina com seu manto de névoas não será fácil assimilar. Em tempos de trevas, mitologias e religiões confundem-nos ainda mais. Os sonhos foram expulsos, e le cheval noir de la nuit encarcera todas as imagens luminosas. O que engendramos em vigília já não inspira qualquer transcendência. Pode ser que não sejamos mais humanos e alguma mutação ôntica já tenha se instaurado. Talvez não seja mais possível zombar da multidão de deuses nem esquecê-los. Quiçá tenhamos de lhes fazer libações para domesticar a legião de demônios que despencou dos palácios de Satã. O que se instaurou sobre nós é um informe caos à espera de algum demiurgo, uma símile corrompida do paraíso perdido, em versos que eliminaram qualquer possibilidade de redenção. Então, esse é o Pandemônio. Aí, deixa eu achar aqui o Necropolítica. Aqui. Libélulas de fogo atingir o céu. Helicópteros patrulham com seu metralhar de hélices. O sol se põe em terra brasilis. A noite encobre o extermínio renitente de um povo. A nova peste negra se espalha rapidamente. No ofício cotidiano da morte se oficia. De maneira geral, são poemas mais sintéticos, né? Acho que o Pandemônio é um pouco mais longo, um ou outro um pouco mais longo. Mas minha poesia também sempre trabalhou com essa vertente, esse olhar da poesia que vem lá do Pound, né? Talvez a poesia como concentração, né? Como síntese. Eu sempre busquei isso. Acho que nos últimos tempos tenho talvez saído um pouco mais desse olhar Uhum. da síntese, mas enquanto poeta você nunca perde isso, né? O verso, para sustentar, ele tem que ter, do meu ponto de vista, essa síntese, A condensação, né? condensação. O, o, o Fibonacci Blues, eu acho que ele já brinca mais, né? Já vai para um outro lado, assim, faz discussões mais ensaísticas, né? O Já, Fibonacci Blue achei muito divertido isso aí, é esse livro. uma outra viagem, né? E que é interessante, porque é uma viagem dentro da prosa, né? No formato prosa, claro que com, né, alguns momentos, uma prosa poética, mas que surgiu com os meus diálogos com um grande poeta, o poeta português Ernesto de Melo Castro. As experiências dele com os fractais, né? Ele tem poemas fractais, né? Uhum.
tem um livro só com poesia Ah, fractal, que é difícil até você compreender o nexo daquilo, né? São imagens, né? Mas a gente dialogou muito, né? E eu fui mostrando algumas coisas que eu estava produzindo, e aí surgiu essa ideia, né? De trabalhar tanto com essa questão numérica, né? Da fórmula Fibonacci, da lei áurea, né? uhum. A possibilidade que isso, como é que isso se daria na prosa, né? Uma prosa que se pretendesse, né, ter essa premissa do Fibonacci, né? E aí foi construindo, não sei se a resultante deu muito certo, mas acho que tem momentos bons, assim, porque principalmente nessa possibilidade de diálogo e de reflexão do que seria autoria, o que é plágio, né? O texto, né, como textum, né, como tecido, como se formando com a contribuição de vários autores, várias ideias, várias frases já que foram feitas, reformuladas, e ao mesmo tempo contar uma história muito esgarçada, né? Que Aham. não sei nem se as pessoas percebem que tem um filete ali de história, né? Não sei nem se as pessoas percebem que tem uma morte ali. Personagens que têm nomes, né? Tem nome, É os que é nomes. muita coisa, eu acho. Eu acho que assim, a percepção disso talvez seja importante para você que escreveu. Assim, mas para mim assim contou mais a experiência com o gênero, por exemplo, Sim. essa variação, é um catálogo de gêneros ali, né? Um catálogo de um pouco de filosofia da ciência também, tem de Uhum. tudo. Eu achei sensacional. Muito bom mesmo. É da Cotter também, né? Também é da Cota. Uhum. Foi de 2021, Joia. né? 20, Pandemônio, Uhum. 21, a Fibonacci, 22, Negrura. Pois é, você está publicando muita coisa assim recentemente. Sobre o Negrura, né? Daqui a pouco a gente pode ler algum poema aqui do Negrura também. Uhum. Gostei desses dois poemas que você leu, mas eu queria te ouvir um pouco sobre a relação que o livro estabelece com as imagens, né? Você pensou que o livro trazendo esses ideogramas adinkra no livro como um todo, né? Meio que divisórias entre algumas séries de poemas, até a metade do livro há essas pinturas, né? Aqui em reprodução digital aqui, com várias citações também, Oswaldo de Camargo, Joaquim Nabuco, tal. E mais da segunda metade em diante, você começa a traduzir esses ideogramas, ao final tem uma nota. Um deles, inclusive, né, achei muito bonito, que é Casa que Resiste ao Vento, me lembrou de imediato aquele livro do Ricardo Aleixo, né, Pesado Demais para a Ventania, né? Como é que você pensou essas imagens e principalmente esses ideogramas? Como é que você trouxe isso para o livro? O que que eles dialogam com os poemas? Qual que foi a intenção e por que essa disposição das pinturas e depois a tradução dos ideogramas? Tá sem o Fechei som. Isso. agora. Então, quando eu conheci os Adinkras, eu pensei, achei tão rico, né? Tão profundo, que eu tava nesse momento também de reconfiguração, de uma busca de uma afrocentridade, né? De buscar referências realmente da minha própria africanidade, né? Enquanto negro brasileiro, né? E aí eu li a coleção que a Elisa Larkin
organizou, né, que é sensacional, né? E abre muitas possibilidades e veredas de estudo, né, de reflexões, né? São muito densas, né? E eu estava lendo muitas coisas, né? E uma das coisas era essa questão de que se colocava, né, desde de Hegel, que dizia que os africanos não tinham história, né? Que é um povo, eles achavam ágrafo, né? Ou seja, não tinha escrita, então por isso tinha toda, né, isso que a gente foi maculado, né, de achar que tinha uma inferioridade nesse aspecto, né? E aí quando eu deparei com os adinkras, eu percebi que não, isso na realidade é algo muito sofisticado, é uma escrita muito sofisticada, né? Geogramática, né? Com sentidos que extrapolam até o conceito, né? Se a gente pensar nos ideogramas que o Fenellosa lá estudava, dos chineses, que é algo muito complexo, muito poético também, né? Não é à toa que os irmãos Campos se debruçaram sobre isso, né? Mas os adinkras têm isso, tem a coisa da imagem, do conceito, mas tem algo mais, né? Porque carrega é a síntese de uma tradição, de um pensar. Tem a metáfora também, mas tem a, a questão do aforismo, né? De uma coisa que vem de lá de trás, vem passando de pai para filho, sintetizado numa frase, né, aforística, que quando você está deschavando essa frase, dialoga com toda a tradição daquele povo, né, e ao mesmo tempo se comunica com o presente e olha para o futuro. Então, achei muito complexo, muito bonito, muito rico, fiquei muito surpreso de não ter conhecido isso antes. Então, a primeira coisa que eu pensei foi, puxa, daria para fazer um livro dialogando com os adinkras, né? Com, a partir do que ele traz, a gente reconfigurar, trazer para o nosso presente, acrescentar algo, um diálogo, que é a tradição, né, desse povo, a tradição de dialogar, né? Estar aberto sempre ao diálogo, a crescer coisas, né? O Sankofa, né, que é um adinkra talvez referencial, né, que é coisa de olhar para o passado para poder entender o presente, construir o futuro. Então foi com essa pegada, assim, essa intenção que, ao mesmo tempo que eu estava no meu processo de reflexão da minha negritude, eu queria dialogar também e ir além, né? Ir até a África, mas ir além de África. Então, essa foi a ideia da concepção, inclusive visual, mas também temática do livro, né? Eu acho que isso a gente conseguiu dar uma unidade muito grande. Então, eu cheguei com as ideias e sugestões, desde a capa, a inserção dos trabalhos do André, né, do Cândiros, e até o diálogo de alguns poemas com alguns adinkras que eu selecionei, tentando trazer os menos óbvios, né? Porque tem alguns que são muito referenciados. E aí o design editorial da Cotter, né? O Carlos Fernandes, Carlos Garcia Fernandes, que é um design muito perceptivo para essa questão do visual, né? Trabalha com quadrinhos, não é só um capista, né? Tem esse diálogo, você deu para perceber que ele apreendeu rapidamente, deu um passo além, colocou isso numa formatação que era exatamente o que eu queria e ainda com a contribuição dele. Então, ficou muito rico, uma síntese que eu acho que fomos felizes aí no resultado. Certamente, certamente. Edson,
Eu gostaria de ler um poema aqui, o Lusofonia, Sim. que está ali no meio do livro, né? Eu vou ler e depois quero te fazer uma provocação aqui. Tá. Lusofonia. Ainda há muitos corpos insepultos, muitas vozes com gargantas decepadas, tantas marcas tatuadas ainda em brasa, quantas frátrias fraturadas em nome da pátria. Tantas línguas encobertas, tantos ataques e sotaques, e sempre a mesma dicção de aporia, a camuflar, soterrar, degenerar com seu perfume de flor vulgar, a última do lácio, a nos embriagar, a afasia, com seus acentos, seus desacordos ortográficos e sua oceânica pretensão de lusofonia. Eu estava pensando que esse poema, o poema anterior, né, o Glissando no Abismo, e o poema seguinte, o Ministério do Ultramar, trazem eles três, né, essas referências históricas do colonialismo. Há outros poemas, mais no início do livro, principalmente, que fazem referências à violência cotidiana, inclusive enquanto permanência, como no poema Negror, por exemplo. Não sei se eu acharia aqui agora Negror. Aqui. Zunido de cigarras, infância estourando meus tímpanos, o horror. Então, sinteticamente, traz essa presença da violência como uma constante, né, e que está Uhum. presente na biografia inteira, né? Uhum. De que forma você pensa, Edson, para a gente retomar a discussão do Ronald Augusto na orelha do seu livro, o que ele está chamando aqui de afetos estéticos e políticos de um poema? Até a gente vai deixar aqui em cima o link para o vídeo do Ronald Augusto, porque nesse vídeo, inclusive, ele discute a ideia de haver uma pressão, de certo modo, política para a poesia de um poeta negro no Brasil, e ele, de certo modo, é, ter de lidar também com a demanda estética, né? Como é que você se posiciona em relação às outras posições mais militantes da poesia negra? Como que isso foi negociado nesse livro? Ou ainda, como é que a sua poesia escapa, talvez criando frestas, tanto do essencialismo do que a gente poderia chamar de uma ideologia da estética, quanto do outro essencialismo do panfleto político, né, mais militante. Como é que você transita nisso daí? Como é que você vê os seus poemas nesse pêndulo, talvez, estética e política? Uau. Acho que essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Não, a pergunta é essencial, acho que da reflexão em relação a esse livro, né? E acho que o Ronald captou isso muito bem, né? O Ronald foi um intelector o tempo todo, né? Por toda a experiência dele, né? Experiência tanto militante, né? Como um escritor militante, e também com a experiência estética que ele tem, né? Você percebe lendo os textos dele que ele não facilita, né? Não é panfleto que ele escreve, não facilita. Eu sempre tive essa preocupação também, né? De certa forma, por isso que eu demorei a publicar o primeiro livro, inclusive, porque primeiro que eu achava que a poesia é um departamento muito específico, né? Muito complexo e problemático, né? Da literatura, no sentido que ela tem especificidades, né? É um gênero que tem suas ferramentas próprias, né, para fatura, né, para a coisa acontecer, para realmente o poema surgir, né?
um poema precisa dialogar com muitas coisas e o poeta precisa dominar o mínimo das ferramentas, né, das possibilidades do fazer poético, para que a poesia se instaure no poema, né? Porque uma coisa é o olhar poético, você ter a poesia, ter um vislumbre, um tema, uma coisa assim que já é uma centelha poética, mas transformar isso num poema e a poesia surgir ali, continuar viva e até resplandecer no poema, essa é a grande dificuldade, né? Que a gente percebe a especificidade que carrega o gênero, né? A gente lê um monte de poemas que não tem poesia, né? Que a poesia passou longe. E um monte também de poemas que são prosa, né? Que as pessoas escrevem, recortam versos, mas você vai ler, você fala, não tem, não usou as pessoas, só recortou em versos, mas isso é uma prosa. Se eu juntasse tudo, poderia ser um texto em prosa e às vezes prosaico, né? No mau sentido da palavra. Então, isso fez parte da minha formação e demorei. O meu primeiro livro é quando eu senti que eu tinha apreendido esse jogo, né? O jogo do fazer poético. E já tinha um domínio básico das ferramentas. Aí aí começou a minha trajetória no poética dentro, né? Dentro desse caminhar de fazer poético, de publicar, de mostrar, né? Porque quando você publica, você está dialogando com o que já está e com o que já esteve, né? Então, exige uma certa coragem também, cara de pau, etc, etc. Uma pretensão, tá? Mas eu estou divagando aqui, não sei se eu perdi o fio da sua pergunta, né? Mas aí, voltando, o Ronald foi um interlocutor, né? Desde o título, eu discuti com ele, eu tinha uma percepção, e alguns poemas, ele me deu uns retornos, que ele achava que funcionava mais ou menos. Foi muito, muito importante, né? Porque é alguém que eu confiava, que gosto da escrita e principalmente gostava e gosto do olhar que ele tem enquanto escritor negro, que faz parte de um olhar político, que se manifesta e se posiciona, mas sem ser panfletário no seu fazer, né? Então, isso era uma preocupação que eu tinha. Eu já tinha escrito alguns poemas, o meu livro Sambaquis, por exemplo, que é de 2009, tem uns 2, 3 poemas que dialogam muito com a temática, né? Mas, como o próprio Ronald percebeu, eu nunca deixei de lado e faço questão, e acho que esse é o desafio do poeta, né? Você não pode deixar a temática ou o que você deseja falar não pode superar o estético, o fazer estético do poema em si, né? E essa é a grande dificuldade, né? Então, esse diálogo, né, com os autores negros também, os autores que têm essa, como fala o Kut lá no livro dele, tem eu esqueci a terminologia que ele usa, mas é uma embocadura negra, né? Você percebe que ele se posiciona já como negro, né? No seu fazer, né? Então isso eu achava muito importante, mas não queria que a coisa resvelasse porque a gente observa, por exemplo, quando você vai em alguns saraus, tem uma fala, né? Por exemplo, os slams às vezes trazem isso com muito mais contundência. Tem um trabalho rítmico que a poesia
no meu ponto de vista, a poesia não pode dispensar a música, a musicalidade. Isso é uma característica essencial da poesia. Mas também não é só isso, né? Não é só o ritmo, né? A, vamos dizer assim que a sonoridade tem que ser expressiva, né? Como a gente aprende lendo alguns mestres, né? A sonoridade tem que estar a favor do que você está querendo expressar. Tem que dizer o que você está querendo expressar. A definição, por exemplo, do Valéry, né, para o que é poesia, acho que é preciosa, né? Que é aquela eterna hesitação entre o som e o sentido, né? São as duas coisas, né? Você não sabe o que, mas um está a favor do outro. Isso é importante. Então, essa é a minha busca. Talvez isso que o Ronald tenha captado, que ao mesmo tempo que eu não deixo de tocar nesse essencialismo, na questão essencial do negro, da negritude, da dor, do racismo, da vivência do racismo, num país como o nosso, eu também não deixo isso sobrepor ao fazer poético. O poema também tem que trazer a estética para poder dialogar com isso. Então, esse é o meu maior desafio, eu acho. E vai continuar sendo daqui para frente. Não, eu acho que está bem resolvido, né? Porque se a gente pega dois conceitos que estão mais em evidência, né, em relação a tudo isso que você disse. O Ronald traz, por exemplo, a discussão do Arnaldo Xavier, né, de transnegressão, Uhum. pensando essa transgressão que se faz também a partir do que você chamou aí de uma embocadura negra, né? E, de outro lado, a ideia da escrevivência da Conceição Evaristo, que, ainda que não esteja presente pela minha leitura no seu livro Negrura, de uma forma assim muito evidente, ela atravessa como digamos assim, um fundo, né? Porque tem, por exemplo, né, um poema do início do livro chamado Banzitude, que me parece ter uma pegada mais autobiográfica, né, que se entrelaça também com a memória coletiva, né? É verdade. Até você escreveu lá no Fibonacci Blues, né? Banzo logo existo, Boa. muito bom também. Então, você mencionou agora há pouco, até peguei aqui esse livrinho do Oswaldo de Camargo, né? O Boa. Disfarce Negro, Boa. o Negro Disfarce, que pensa ali nos anos, parece que anos 60, né? 50, um processo de autoidentificação semelhante a esse que você está descrevendo em relação à tua história, né? Ao seu Sim, momento sim, nos últimos anos, né? Com todos os sim, seus dilemas, né? sim, sim. Talvez a gente possa ler esse poema Banzitude, o que você acha? Você quer ler? Opa, vamos lá. E aí, de repente, comentar um pouco essa presença biográfica, individual e coletiva que Uhum, aparece nos seus textos aqui. uhum. Ok, então esse poema ele já aparecia no meu sambaquis com o título de Banzo Aham, e um poema ligeiramente diferente. Tem essa perspectiva também nesse livro de poder dialogar com a minha própria escrita, né? Refazendo uhum, a minha própria escrita, a minha própria escritura, né? Por isso também que eu termino com um poema que dialoga com esse conceito, que é um conceito francês, a literatura, o Misanabime, mas que eu acho que quando a gente percebe o que é isso, a gente entende também essas recorrências, né, que muitos autores fizeram. A sua própria obra dialogava como um espelho, né, um espelho em abismo, dialogando consigo mesmo ou com outros uhum. autores. Então, Banzitude. Pesam em meu lombo onomatologias bem suspeitas. Sou Zé e filho de Eduard, um desterro sem quilombo à vista,
e sobre o nome a entrevista cruz. Sou nenhum, mulato, pardo, negro, índio, mal parido, tingido e d'água salgada vindo. Mesmo depois de liberto, com os sapatos rotos, um ilhéu que o destino não quis soteropolitano. Um Grapiúna que descobriu o frio no sul, maravilha, um ex-seminarista com cicatrizes à flor da pele, não ungido, sem excesso de melanina, ainda longe da matéria alva que se tingiu o mundo, irmão daqueles que não se alçaram ao carro do êxito e continuam sonhando com um suposto e belo fim. Bom, então, esse realmente é biográfico, né, como você diz, tem essa, a partir do meu nome, inclusive, né, que eu carrego, quanto denominação, né? Meu nome é José Edson Soares da Cruz, né? Mas sempre Edson Cruz, então eu sou Zé também, embora omita. O nome artístico eu omito o Zé, mas eu continuo sendo um Zé ninguém. E sou Edson, que é som de Edward, filho de Edward. Então tem essa a colonização está no meu próprio nome, né? E a colonização é inglesa, inclusive, não é só portuguesa. E para arrematar, a pá de cal é a cruz, né? O último nome é cruz. E a sensação por toda a vida de não ser nenhum, ninguém, não é ninguém mesmo. No meu registro, sou pardo, não sou nem negro, nem branco, nem sou pardo. O que significa pardo? Você vai ver no dicionário, coisa horrível significar, uma das acepções de pardo, né? Ao mesmo tempo sou índio, né? Porque todo brasileiro tem algum centímetro, milímetro de sangue índio correndo. Mal parido, desde sempre, no sentido de nasci pobre, nasci à margem, nasci na periferia da periferia. Sou tingido, não sou branco, mas, ao mesmo tempo, sou fruto das caravelas, sou fruto de África. E mesmo depois da pretensa libertação da escravatura, os meus sapatos, embora antes não os tivesse, agora mesmo tendo os meus sapatos, eles são rotos. Eu sempre percebi isso, que as pessoas, principalmente as mulheres, a primeira coisa que olhavam eram os meus sapatos. Isso é muito significativo, né? Porque o sapato é um identificador, um marcador de classe social, né? Como você está na vida. Os meus sapatos sempre foram rotos. Nasci em Ilhéus, sou um ilhéu perdido entre as várias ilhas possíveis do mundo, numa cidade que o nome dela é Ilhéus. Sou um verdadeiro ilhéu, várias acepções do que significa a palavra. E, embora nascesse na Bahia, o destino não permitiu que eu fosse soteropolitano, que eu nascesse na cidade do Salvador, que eu fosse salvo por conta disso. Nem aí eu fui salvo. E aí continua, né? Ex-seminarista, tem até coisas parecidas, por exemplo, com Oswaldo Camargo, né? Os meus diálogos com ele, isso ficou muito claro, assim, porque ele tem uma formação que foi muito interessante também, né? Também foi seminarista, aprendeu música no seminário, como eu, ele órgão, eu violão.
a experiência no seminário me permitiu ter o meu primeiro contato com uma grande biblioteca, passar muitos anos podendo ter uma biblioteca acessível a qualquer hora do dia, e isso possibilitou ter leituras que eu nunca poderia ter tido, a, ao olhar o que os meus amigos, meus irmãos tinham acesso naquele momento e o que eu já estava tendo acesso, então era algo muito discrepante. Cicatrizes que eu carrego na flor da pele até hoje, que não vão sair, são tatuagens mesmo, dolorosas e algumas vitoriosas, então força para continuar. E dentro disso ainda não tenho excesso de melanina, no sentido de que, para alguns, eu não sou efetivamente negro. Para os brancos, realmente eu não sou branco, eu sou negro, mas para alguns negros eu tenho a coisa do colorismo ainda embutido nisso. Como você é moreno, tem olhos claros, então alguns privilégios que eu poderia ter tido e que talvez tenha tido mesmo, que outros irmãos com pele mais marcadamente, acentuadamente negra não tiveram por conta disso. Então, também tem essa dor, essa percepção, essa consciência, né? Mas, de todo jeito, eu sou irmão daqueles que não se alçaram ao carro do êxito, né? Como diz o Oswaldo Camargo, né? Tem até um livro, O Carro do Êxito, vários contos brilhantes, brilhantes. É um livro que ainda precisa ser descoberto e tem uma fortuna crítica à altura. São contos um melhor que o outro. O primeiro conto, então, eu acho uma obra-prima. Uma obra-prima. Então, tem esse diálogo com toda essa minha trajetória, então, realmente, você pegou bem. Eu acho que tudo que você falou aí, né, tem um pouco relação também com a gente puxar para a literatura também, né? Tem relação com essa invisibilização também da literatura indígena, da literatura negra brasileira, né? Uhum. Que, se a gente for ver nos últimos 10 anos, a gente está assistindo a uma mudança nesse paradigma, né? Sim, Está assistindo a uma mudança de teor antirracista, né? Tanto com a publicação de indígenas. Tem um colega, o Adalberto Miller, ele fala ele publicou um texto recentemente, o sequestro da poética ameríndia na formação da literatura brasileira, assim como o Haroldo escreveu sim, sobre o perfeito, sequestro do barroco, né? perfeito. E a gente poderia falar da literatura brasileira negra também, Sim, seja pela cooptação, né, e a transformação dessa literatura enquanto mercadoria pelas grandes editoras, como a Companhia das Letras mesmo, o que tem uma ambiguidade, mas, né, tem justamente por ter uma ambiguidade tem um lado positivo também, uhum. seja por essas editoras como a Oguns, como a própria o Malê, Ciclo Contínuo aqui também, né? Ciclo Contínuo que publicou o Paulo Colina, por exemplo. Mas eu acho que te ouvindo, né, e lendo os seus poemas, me parece que a sua militância tem uma relação forte com essa questão da identificação, né, da autoidentificação, dessa identificação com a coletividade negra também. uhum. Mas no livro, se a gente pega o teu livro Negrura aqui especificamente, a partir ali do meio, né, aparece, a partir do poema Tramas, ali da página 61, por exemplo, o livro começa a assumir um outro tom, né, que é um tom mais, talvez, que sai um pouco daquela constatação da denúncia, das violências, e vai para um lado que compreende mais resistência, compreende mais até esperança, né? Tem um poema, por exemplo, na página 73, Edson, que é um poema que não está intitulado,
que eu acho um poema maravilhoso, assim. Você quer ler o poema? Quer que eu leia? Pode ler, se tiver afim aí. É Posso esse ler poema assim? curto, né? Da É, 73. Por favor. vamos lá. De uma gota de orvalho, o grande oceano se faz. De uma partícula de pó, a gigante montanha se perfaz. Do verdadeiro aspecto, um elegante princípio se compraz. Era esse, né? É esse, eu acho muito legal mesmo esse Esse, poema. esse, esse poema acho que é o meu poema mais budista do livro, porque além de toda essa complexidade assim da minha formação, do meu ser, né? Eu, por exemplo, vim para São Paulo pequeno, mas eu morei depois em Salvador, né? Eu lembro a temporada que eu passei em Salvador, eu passava diariamente, tinha uns tambores no fundo, assim, era diária, isso faz parte da minha memória auditiva de Salvador, né? Mas, por outro lado, naquele momento que eu estava lá, eu estava estudando filosofia oriental, estava estudando I Ching, estudando, não estava estudando candomblé, por exemplo, sabe? Não estava frequentando um terreiro, era muito curioso quando avalio isso depois, né, posteriormente. E na volta para São Paulo, depois, já na década de 90, eu conheci o budismo e comecei a praticar o budismo, que é uma filosofia de extração japonesa, o budismo que eu pratico, o budismo Nichiren, né? Então, além de tudo isso, tem essa configuração de mais de 25 anos de prática budista diária, e não do candomblé ou de alguma outra religião de matriz africana, brasileira. Então, passei pelo catolicismo, que eu fui seminarista, e depois fui para uma busca que me levou até as filosofias do Oriente, o esoterismo em alguns momentos. Aí me encontrei com o budismo. Então, nesse livro tem esse talvez seja o poema que um budista lê e fala, esse cara é budista. Porque tem uma estrutura, um linguajar, né? Essa coisa de um elegante princípio, verdadeiro aspecto, é uma expressão que está nas escrituras budistas, por exemplo, em sânscrito, em japonês, em chinês. Então, acho que isso também potencializa, né, o diálogo que o Negrura traz, porque a minha negrura é composta de tudo isso. Exato. Dá E aí para perceber você nas tinha comentado, coisas. você tinha comentado do glissando, né, e da lusofonia, acho que eu nem entrei Aham. nisso, né? Lá, mais lá na frente, né? Mais lá no começo, né? Do livro. É, que isso tem a ver com, claro, que as leituras, né, o aprendizado sobre o que é o colonialismo, o que foi, né, mas também com a negritude, né, no Negritude, o Aimé Césaire, o próprio Uhum. Fanon, várias outras leituras, né, e que me permitiram, né, me permitem olhar criticamente a minha própria língua, né, enquanto a nossa língua portuguesa carrega todas essas máculas, né? A língua que nós falamos traz todas essas lembranças, todos esses acentos, né? Então, o poema Lusofonia dialoga bastante com isso, né? E também com essa pretensão, né, de lusofonia que nós às vezes embarcamos, né? Uhum. Quer abraçar, Exato. por exemplo, todos os países de língua portuguesa, como se todos fossem iguais, né? Ou fossem similares. Né? Cada um tem a sua riqueza. A lusofonia não é algo, não é uma pretensão talvez
que possa ser bem recebida, né, por um companheiro de Angola, um escritor de Angola, ou de Moçambique, sei lá de onde. Porque coloca, né, Edson, a centralidade volta para Portugal, né? A Exatamente, centralidade volta para o colonizador, né? Então, exatamente, exatamente. E é interessante a gente pensar, nós estamos no século XXI, né? Aí é uma coisa assustadora. Outro dia eu estava assistindo um canal francês na TV a cabo. É um canal, eles falam em espanhol, mas é produzido France alguma coisa. É produzido pelos franceses, tem dinheiro francês ali. Então tem muita notícia da Europa, França, mas também com a visão de mundo, inclusive América Central, Latina, tal, porque eles estão se comunicando em espanhol. Mas ela estava entrevistando ali um novo ministro francês que tinha o Macron tinha recém-designado que ele ia ser o ministro do ultramar, das colônias do ultramar. Eu falei, nossa, os caras têm um ministro para isso, né? Ainda. Nem sei se Portugal tem, acho que Portugal não tem mais um ministro, né, das colônias ultramarinas, das ex-colônias ultramarinas, mas a França ainda tem, cara. Então, esse poema Ministério do Ultramar, que era o nome do Ministério do Ultramar, né, português, salazarista, né, onde eu trago o nome de todas as países, cidades, colônias, né, uhum. e compõe um poema com esses nomes, né? Então esse é o poema. E o Ministério do Ultramar são esses povos que dialogam com Portugal e com as lágrimas de todos esses povos que ajudaram a salgar o mar que Portugal tanto navegou e navega e ainda busca, né? Esse, esse poema seria muito bem recebido, com certeza, em África e também até certos grupos em Portugal, né? Na semana passada a gente conversou aqui com a Manuela e o Vladimir, que estão lá em Portugal, né? Dois colegas, e organizaram dois livros, antologia de poesia e de prosa antifascista e antirracista em Portugal, chamado Volta para Tua Terra, né? A gente vai postar esse vídeo ainda, mas O título é ótimo. é, Título de estudo, é né? Volta para exatamente. Edson, assim, mas eu senti no livro, né, que essa segunda metade se encaminha para uma voz mais positiva, mais esperançosa, ainda que de tocaia, né, como tem um poema chamado Tocaia, mas que vai mais para esse lado da resistência, que trata de temas talvez mais universais ou mais abstratos, não sei exatamente como definir isso aqui nesse uhum, sentido. uhum, uhum. E eu pensaria, né, que o livro começa lá com a imagem da morte e termina com aquela singeleza da bolha na superfície da água, né, que é o último verso do seu livro. Eu pensaria, principalmente aqueles três últimos poemas, como um diálogo, como diálogos que você faz fora das discussões que trazem o Anelito, que trazem o Ronald Augusto, Uhum. que são essas discussões da questão racial, da Sim, condição racial, do sim, racismo no sim, Brasil, etc. sim, sim, sim. É isso mesmo, né? Eu acho que sim. Eu acho que eles dialogam e tanto com essa minha versão budista também, né? Aham. Que se expressa nesses Eu poemas. não sabia, fiquei sabendo agora. É. Acho que E também, não é à toa que esses poemas que você identifica que são mais esperançosos são os poemas que dialogam com os adinkras, né? Então é interessante ver isso também, que esse movimento de buscar algo que é ancestral, né, como os adinkras são,
e tão tradicionais, né, e tão complexos, significativos na sua síntese, né, também são os poemas que apontam talvez caminhos, né, direções outras, né, que não só a reflexão sobre o sofrimento, né, o que é sofrido, o que foi sofrido, o que ainda é sofrido. Então, não foi também assim totalmente consciente, mas dá para a gente cravar que tem essa pegada assim. O feeling do poeta, né? É, Funcionando, é, essa é inconsciência consciente que a gente acaba tendo. isso. Olha, eu não sei se você gostaria de comentar mais alguma coisa sobre o livro, né? Assim, eu li, por exemplo, lá a discussão que o Anelito faz e ele chama atenção, talvez a gente pudesse fechar com essa questão, não sei, Uhum. que ele fala da urbanitude, né? Ele traz essa noção conceitual que é dele, né? De Que ele está. pensar a presença negra nas cidades como algo de fundamental na poesia do Negrura. Eu concordo em parte com ele. Eu acho que essa presença dessas ranhuras negras, como ele fala, né, Uhum, se abrem para outros ambientes, para outros territórios, para o território colonial, por exemplo, para o território ancestral dos ideogramas que você traz, até para uma certa abstração também. Talvez você pudesse comentar essas leituras, né, que são muito generosas, com certeza, do Anelito, principalmente do Ronald, a gente já sim. falou um pouquinho aqui. Como é que você pensa É, essas dimensões territoriais, por exemplo, na sua poesia? então, foi uma relação muito interessante que ele fez. Depois que eu li o que ele escreveu, né, que é esse conceito de urbanitude é algo que ele vem trabalhando, né? Que é essa perspectiva, né, de ver o sujeito negro se definindo a partir do território que ele habita, né? Isso para mim é claro, né? Eu tenho isso mesmo, que a minha perspectiva como homem negro, como escritor, criador negro, é a partir da minha vivência, principalmente na cidade de São Paulo, né? Foi onde eu me formei, estado de São Paulo, né? Porque no seminário eu estudei em São Roque, né? Por vários anos lá, mas a configuração se deu por aí, né? E com todas as experiências tanto de ensino, de leitura, e de cinema, e de teatro, e de cultura, que a vivência numa cidade como São Paulo te possibilita, né? Faz você dialogar com o mundo por exemplo, eu leio jornal, eu tenho lembrança de ler jornal, tanto o Estado como a Folha, desde os 10 anos de idade, de ser leituras diárias, né? Eu lembro do folhetim, várias coisas que chegaram até mim foram nesses cadernos desses jornais, cadernos de cultura, desde música, de discos, além do que eu já conhecia. Então, isso configura realmente, e fora a coisa da cidade, né? Assim, é uma cidade muito diferenciada que abraça gente do mundo todo, mas ela tem uma configuração própria muito fria, né? Muito desconfiada, muito em si mesmada, que é o oposto da minha baianidade, vamos dizer assim, do que vivenciava a minha família aqui em São Paulo mesmo, que era uma casa sempre recebendo gente, festa, gente hospedada, saindo, entrando, os almoços cheio de gente, falando alto, televisão ligada, é uma coisa. São Paulo tem a coisa dos italianos aqui, do Bexiga, tem essa, mas tem uma frieza, assim, se fechar para o outro. Tudo isso compõe e me afetou e me afeta de alguma maneira, né? Achei muito perspicaz a
visão dele. Inclusive, depois de lê-lo, tem um poema que nem ia se chamar Urbanitude, mas passou a se chamar Urbanitude por conta dessa leitura e da compreensão de que realmente ele tinha tocado em algo essencial. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que é o que fala do Hilke. Onde que está? Página 21. Que diz assim: ondular com a pantera de Hilke nesta jaula flexível e invisível, de tanto esquadrinhá-la com os meus passos, torná-la a única casa habitável e possível. Então, tem talvez aqui no poema ficou um pouco mais óbvia, né, a questão de você sentir um animal enjaulado, né, numa cidade como essa, mas ao mesmo tempo de tanto, né, que você foi assimilado e assimilou dela, que não há outro espaço possível de você habitar. Tanto que eu já esquadrinhei, né, o que há de bom e o que há de ruim numa cidade como São Paulo, né? Eu sou isso também. Menos baiano, menos de Ilhéus. Ele cita até a referência do Milton Santos, né, que deu aula em Ilhéus, um cara importante, né, no sentido de ter estudado esses territórios, né, geográficos. Sim. Então, acho que foi muito interessante. E também o que ele percebe ali, que há uma certa uma voz lírica que está se descobrindo, né, com uma certa timidez ainda. Não sei exatamente o que ele quis dizer ali, mas talvez eu perceba que é isso, né, porque é um processo de autorreflexão, de reflexão e de descoberta que está nesse processo ainda mesmo, né? Então, é uma voz lírica que já se posiciona como negro, isso fica evidente na maior parte dos poemas, mas também convive com essa complexidade, sutileza, né, reconhecimento do outro, né, de como a sua subjetividade foi composta a partir da alteridade, né, do olhar da alteridade, inclusive, em relação a você. Então, ele passa por isso que eu acho que é uma leitura bem perspicaz, né, sensível do livro. Leitura da alteridade e leitura e todas as outras influências também, né? De leituras, né? Que você Isso, acumulou, né? os Dentro desse diálogos, né? processo biográfico também. Bibliográfico também, né? Nesse Isso. sentido. Bom, Edson, quero te agradecer. Foi uma conversa bem instrutiva. Gostei muito do seu livro. Parabéns. Recomendo que adquiram Negrura. Um Obrigado. livro muito bonito, inclusive. E o Anelito, né? Só voltando à ideia do Anelito, o Anelito está me devendo também uma conversa aqui. Estou cobrando ele publicamente aqui. Traz sim, merece. E aquele Acampamentos Impossíveis, né? Livro ou Insustentáveis, não lembro mais. Mas é um livrão também, bem legal também. E parece que ele está lançando um novo agora, né? O Desgraçado Senhor Humano e Outros Poemas Anticínicos. Isso. Estou Titulão. esperando esse livro aí. Mas quero te agradecer e pelo que eu vejo, né? Você tá muito prolífico assim recentemente e tenho certeza que a gente vai conversar mais algumas vezes aqui. Sem dúvida. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Ricardo. Foi um prazer dialogar com você. E parabéns aí pelo programa. E vou ficar sempre de olho aí nos seus próximos convidados. Joia. Então é isso. Na próxima semana a gente vai trazer uma outra conversa com um outro livro. Até. Até. Obrigado. Obrigado.